Oi, gente. Já chamei o Hélio pra gente começar aqui. Elinho, você recebeu o convite aí? É só entrar pra gente dividir aqui a tela. Olá, Ei, opa, funcionou. tudo bom? Tudo jóia? Tudo, e você, Tranquilo, como tá? tranquilo aqui, quarentenados, né? Quarentenados, trancados em casa. Pois é, E, e a gente pode dar aí uns 5 minutinhos esperando todo mundo chegar. Mas me claro, conta claro. aí, como é que tá? Como é que estão as coisas? Como é que tá lá no. Você tá no planejamento, né? Isso, eram duas pastas, né? Antigamente tinha a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Planejamento. Ah, E o juntou, Henrique né? Meirelles juntou, agora é uma secretaria só. E aí, ficou Pois melhor? era tipo, a gente da Fazenda não sentiu muito a mudança, não fez muita diferença nos trâmites. Eu acho que para quem trabalha na área de finanças públicas, na parte de controle, teve mais alterações, porque aí fundiram Entendi, algumas áreas, né? A parte de controle, entendi, mas para a gente da área fiscal não mudou quase nada. Está muito entendi, parecido com como era antes. entendi. Aí eu estou de Eu tive férias um agora, tempo na. vou voltar Ah, daqui que bom. umas 2 semanas. Se voltar, né? É, provavelmente teletrabalho, né? O pessoal que ficou já está trabalhando à É, distância para é, não precisar sair de casa. exato, exato. O governo está fazendo isso, eu acho muito importante. Que o governo se engaje no teletrabalho e continue trabalhando, né? A área essencial aí pra gente. As coisas também não podem parar, né? Então, É, e eu muita coisa trabalho. dá para fazer com teletrabalho. E assim, eu fui da Secretaria da Casa Civil e fui chefe de gabinete do turismo, né? E eu acho que o trabalho da controladoria aí, enfim, era sempre, e obviamente da fazenda, era sempre muito próximo, né? Então, acho que são, são trabalhos imprescindíveis aí que ajuda o resto do estado a circular também, né? Sim. O estado de São Paulo, de início, né, tinha pretendido dar férias coletivas para todo mundo e ia parar o serviço público, né? Em algumas áreas realmente não dá para trabalhar à distância, talvez grande parte do estado, né, área de segurança. Mas tem áreas que dá, né? Então precisa fazer esse filtro das áreas que tem como continuar, porque não faz sentido parar Sim. tudo, né? Quem consegue trabalhar em Não, não, casa, tem que trabalhar em casa. não, não, não faz. Eu acho que nesse sentido é bom a gente reforçar. Ah, o Celso aqui. É bom a gente reforçar que é importante todo mundo ficar em casa se pode, os teletrabalhos têm que ser adotados e para que as áreas que não podem fazer teletrabalho e que são indispensáveis nesse momento, né, estejam também com as ruas livres para operarem de forma segura, né, sem Exato. aglomeração e sem isso é que é importante, isso que a gente tem que entender. Menos gente Eu no transporte vejo público. eu vejo nessa falsa dicotomia que as pessoas estão fazendo, né? E daí surgem muitas coisas hipócritas. E as pessoas falando, ah, mas fulano está trabalhando. Sim, está trabalhando porque é imprescindível. Enfermeiros, pessoal da saúde, pessoal do abastecimento, são pessoas imprescindíveis nessa hora. É bom que a gente esteja também tendo a percepção de como esse trabalho que a gente costuma não olhar, né? A limpeza, o abastecimento, a segurança pública, o trabalho de médicos, mas de enfermeiros e assistentes, enfim, como isso é fundamental e a gente costuma minimizar esse tipo de trabalhador, né? São Mas enfim, essenciais, acho que né? tem. Estamos em É economia de essencial. guerra. E é o que não pode parar nesse momento. A gente tem que parar o que dá, mas tem coisa. Até os lockdowns da China, mais rigorosos, esses setores, saúde e o abastecimento, limpeza, continua, não tem como parar. Não tem como parar. E
E aí, até por isso que eu te convidei para a gente conversar sobre isso, Hélio. Eu acho que tá havendo aí uma gritaria, uma falsa dicotomia entre vida e economia. O que a gente tem que priorizar? Eu acho que a gente, moralmente, não tem nenhuma dúvida. E a gente precisa também, como sociedade, se educar economicamente para a gente entender o que a gente pode e o que a gente não pode cobrar do governo, né? E o que a gente pode fazer, independente do governo tá aí para providenciar ou não, né? Me parece que a gente está aí com uma falta, a gente está acéfalo no governo federal em relação a isso, tá bastante complicada essa situação. Então, eu acho que a gente precisa discutir como sociedade, conscientizar as pessoas que essa dicotomia é falsa, de que não existe economia se as pessoas morrerem. E como que a gente pode liderar e cobrar e forçar ou agir, né? Nesse momento, do ponto de vista econômico, fiscal, o que a gente pode cobrar aí dos governos. E eu acho que você é uma pessoa que, enfim, a gente se afina bastante, né? A gente tem tido bastante conversas e que eu gosto muito da sua visão. E você não é um herdeiro efetivo, mas é um herdeiro de coração. Então, eu queria ouvir aí um pouco a sua percepção aí das medidas contracíclicas, o que o governo tem tomado, o que o governo deveria tomar, enfim. Bacana. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu queria começar pegando essa dicotomia, essa falsa dicotomia que você colocou. E parece que tem sido isso que está circulando no debate, né? Você prefere salvar vidas ou prefere economia, só que se você não acudir à economia, pessoas também vão morrer. E eu acho que essa dicotomia, ela é falsa em certa medida, dependendo da concepção que você tomar de economia, ela é falsa, dependendo, ela é verdadeira. Porque as medidas de contenção, um lockdown, as medidas que são adotadas para impedir a proliferação do coronavírus, elas têm efeito de queda de produção. Então, se a gente for tomar as métricas, PIB, desemprego, de fato, tem um trade-off entre economia e salvar vidas. Mas a economia, se a gente for pensar a teoria econômica, né, essas métricas como o PIB não refletem bem o bem-estar ou a escolha das pessoas, né? Se você for olhar a teoria micro, a teoria fundamental de economia, as pessoas ordenam preferências, é isso que a gente estuda em microeconomia. Então, existe um valor que cada um atribui para a própria vida, para a vida dos entes queridos, e isso até, em certa medida, é mensurável. Tem um trabalho muito interessante do Richard Thaler, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, se não me engano, em 2017, que ele chamou o valor de uma vida, ou quanto custa salvar uma vida, algo assim. E ele estima o preço, né, que essa vida teria, o valor que a própria pessoa atribui à própria vida, né, e como é que você poderia testar isso? Uma forma, por exemplo, é uma roleta russa. Você tem um revólver com 3 balas e você tem que dar um tiro na sua cabeça. Quanto você paga para tirar uma bala, para diminuir a probabilidade de você morrer? É lógico que se a probabilidade é 100% ou zero, você não consegue mensurar, mas as pessoas dão valor ao risco de vida. E como que ele fez isso? O Richard Thaler pegou, o pai dele trabalhava com atuária, e aí ele pegou dados de salários de profissionais que trabalham com atividades muito perigosas, por exemplo, alguém que limpa a janela do lado de fora do arranha-céu. E pegou alguém que faz uma atividade muito similar, limpa a janela num lugar baixo, e viu a diferença de salário. A diferença de salário é o prêmio do risco que a economia atribui. E a partir daí você consegue verificar o quanto a própria sociedade mensura o risco de vida. Ele chegou num número nos Estados Unidos na época de 7 milhões de dólares. É o preço de uma vida, que é o preço que as pessoas atribuem à própria vida para aceitar trabalhar com alguma coisa que gera risco de vida, o prêmio de remuneração que se exige, considerando a incidência de sinistros nessas atividades. Então tem um custo econômico das pessoas morrerem. Sim. E as pessoas levam isso em conta na tomada de decisão. Sim, eu só quero fazer um parênteses aqui, que é a tomada de decisão, nessa hora também a gente precisa avaliar como sociedade, né, o quanto essa tomada de decisão é livre. Porque uma pessoa que precisa comer
talvez ela suba no arranha-céu para lavar a janela por um sanduíche. Com E, certeza. e, e aí a liberdade acabou aí, né? Porque aí não é uma escolha, aí é uma necessidade, um desespero. Então a gente também precisa ter esse valor da diferença, da distância social, que acho que a nossa sociedade tem muita, como avaliação dessa possibilidade de escolha, né? Quem não tem Com escolha certeza. sobe no A arranha-céu pelo falta de sanduíche. possibilidades materiais, né, de intitulações. O Amartya Sen coloca isso na obra dele, né? A falta de Uhum. intitulações uma restrição de liberdade muito pesada. E as Sim, pessoas muitas vezes se põem em situações degradantes, situações arriscadas por causa dessa restrição. E a sim. gente vai chegar mais tarde na questão da política de renda, ela é muito importante por causa disso. Quando o governo impõe uma medida de contenção, ela com outra na mão tem que dar a possibilidade da pessoa cumprir aquilo, né? E por Uhum. isso que a gente precisaria ter uma coordenação entre a política de renda e a política de ordem de contenção, de lockdown, que não está acontecendo, né? Os governadores estão mais preocupados com as políticas de contenção e, por motivos federativos, só a União tem condição de garantir a política de renda no momento. Elas estão completamente Sim, descompassadas. sim. Mas o problema que a gente tem, como que o economista vê esse problema do coronavírus, né? O porquê economês em bom português, inclusive fica a recomendação, né? Eu acho que o melhor site hoje de divulgação científica em economia, com linguagem simples que a gente tem hoje, é do pessoal do Porquê. Uhum. Então, de parabéns pelo trabalho deles. E eles fizeram uma coluna na Folha que chama A Maior Externalidade de Todos os Tempos. Esse é o nome que eles colocaram, muito oportuno. Porque Uhum. é exatamente isso, né? A gente, quando mensura o custo de... Um empresário mensura o custo de parar a produção dele, uma pessoa verifica o custo dela sair de casa e se expor à doença, a gente está precificando bem o risco que a gente tem de se contaminar e de morrer e da nossa família. Mas não está na conta o risco dos outros. As pessoas podem, por mais altruístas que elas sejam, elas não Uhum. valorizam a vida de Uhum. todos como valorizam a própria. Então, você expõe o custo não fica maior do que o benefício que você tem de manter sua fábrica funcionando ou de sair de casa. E aí as pessoas, em conjunto, tomam uma decisão ruim. É um jogo de dilema dos prisioneiros. As decisões individuais de cada um geram um equilíbrio que é prejudicial para todo mundo. Por isso que o governo tem que entrar e determinar o lockdown. Você Sim. pode ter conscientização, que é uma maneira de tentar fazer as pessoas internalizarem o custo das outras pessoas, né? Uhum. Tomarem decisão pensando nos outros, pensando na coletividade, mas tem um certo limite para isso. A gente viu na experiência mundial que se não tiver instrumento de coerção para manter as pessoas em casa, não funciona, não Sim. vai ter o lockdown na medida que a gente precisa para conter o vírus. Uhum. Tá, e aí é isso. Acho que essa é a nossa grande dicotomia, né? A gente tem um pacto federativo aí que coloca a gente nessa sinuca de bico, que é o governo federal que deveria tomar posições, não está tomando, mas a gente ainda tem um Congresso que tem aí uma ação, que está tomando aí uma presença, que é o que eles podem fazer, né? Então, ontem até a gente teve a apresentação do Renda Cidadã e a aprovação do Renda Cidadã pela Câmara dos Pela Deputados. Câmara. Ainda passa no Senado isso. E a Renda Cidadã, eu acho que foi uma das maiores derrotas do governo Bolsonaro, que pretendia dar o máximo de R$ 500 e dar R$ 200 para as famílias, né? O mínimo de 200, o máximo de 500. E a gente teve aí um mínimo de 600 e um máximo de R$ 1.200. Mães solteiras vão receber R$ 1.200 e famílias podem somar até R$ 1.200, né? Marido e a mulher. É fundamental. Fiquei muito feliz quando eu vi essa notícia. Espero que passe no Senado, porque essa política de renda é fundamental para que a contenção dê certo e para proteger essas famílias, principalmente quem é informal, está numa situação de vulnerabilidade econômica muito grave. E nesse momento o governo tem que dar um cheque, tem que dar para a pessoa o dinheiro. A gente vai gerar um pouco de dívida nesse. Um pouco não, é bastante. Mais para Bastante. frente eu vou mostrar a conta que eu tenho, é bastante. É, mas é a opção que a gente tem, né, de fazer isso para tentar atravessar essa crise com o mínimo de danos possível. Então, É, primeiro ponto, acho que
Não, fala. Diga. Desculpa. Não, Então, eu ia primeiro falar da ponto. dívida, mas eu quero que você encerre aí, que eu quero perguntar. Tá, a gente vai chegar lá. É, o primeiro ponto, eu acho assim, essa dicotomia, como eu disse, é falsa se a gente considerar o valor das vidas, então o governo precisa determinar um lockdown, que é o que não está acontecendo. Eu acho que a política de renda, a política de crédito está aquém do suficiente, mas está andando. Saiu um pacote de 20 bilhões do BNDES para crédito para pequenas e microempresas, o Renda Cidadã foi aprovado na Câmara, a agenda econômica está andando muito mais devagar do que eu acho que deveria, mas Deveria? está andando. Agora, o lockdown não está acontecendo, né? E eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas vamos lá, então, para que eu acho que são as medidas econômicas que tinham que acontecer? Tá. Primeiro, não pode faltar orçamento para a saúde. A gente precisa dar o orçamento que for necessário. Aí eu não sou especialista. Quem faz a gestão de pasta de saúde vai saber quanto de recurso é necessário, que precisa desonerar alguma coisa de importação, mas precisa ter um diálogo entre o Tesouro e E os a saúde? gestores do sistema de saúde e liberar os recursos que forem necessários, sem demora, sem entrar burocrático, tem que ser rápido. Então, gasto com saúde vai ter, e eu acho que tem que ser eficiente, mas não tem que economizar nisso. Outro ponto, política de renda. Principalmente para os autônomos, a gente tem que garantir essa renda. Eu acho que foi um avanço enorme e de R$ 200 para R$ 600 e ampliar. Tem que alcançar todo mundo que precisa dessa renda. Deixa de fora empregado de empresa, servidor, lógico, não vai receber, mas quem tem risco de estar Uhum. sofrendo privação econômica nesse momento tem que estar dentro do pacote. E a outra é o crédito. As Me empresas precisam ter caixa parece que para esse atravessar. pacote. Não, eu ia falar, me parece que esse pacote exclui os desempregados, né? E isso é um problema. As pessoas que de fato perderam os seus empregos em 2019 e ter tido. Ele põe uns requisitos que talvez não abarque todo mundo. Eu espero que o Senado esteja de olho nisso, porque essas pessoas também precisam estar. Porque o desempregado, na verdade, é o biqueiro, né? O desempregado de hoje Eu ia é o falar, biqueiro. você não tem como E, diferenciar o desempregado, você não tem nenhum marco institucional para o gestor do programa saber a diferença entre um cara que faz bico, um cara que faz Uber e o desempregado. Tem que dar para todo mundo, você não tem como, você não pode ter entrave burocrático, tem que ser rápido, tem que liberar essa verba agora. Então é melhor dar para alguém que não precisa do que não dar para alguém que precisa. sim, A situação é imperativa, a gente vai precisar agir rápido. sim. Era só essa curva que eu queria fazer, esse parênteses que eu queria fazer, que eu acho que era importante a gente estabelecer isso. É melhor dar para quem precisa e do que deixar de dar nesse momento para quem não precisa. Sim. E vai ter um impacto fiscal. No momento, vai ter um impacto fiscal. Por isso que esse é um dos motivos que o economista ortodoxo bate tanto na tecla de que a gente não pode ter uma trajetória em circunstâncias normais, quando não tem nada acontecendo, de déficits crescentes ou de déficits recorrentes, porque isso joga a dívida num nível muito alto. E quando a gente precisa gastar, quando a gente tem uma crise dessa, a gente tem que ter o budget, a gente precisa ter esse instrumento fiscal para poder utilizar. A gente está chegando nessa crise com uma dívida altíssima, então a gente tem menos poder de fogo, né? O Uhum, passado a gente comprometeu, a gente tem uma dívida alta, a gente vai aumentar essa dívida bastante agora, é uma conta que vai ficar para os filhos, é uma conta que vai ficar para o futuro para a gente pagar. Eu E me não tem pergunto se muito vai como fugir ficar, disso. porque o FMI tem dito para ninguém se preocupar com o orçamento. Então, me parece aí também que nós temos uma preocupação internacional com relação a essa dívida e que talvez haja, se não uma injeção de dinheiro internacional, porque também está todo mundo, né? Não é o Brasil que está passando por isso, é o mundo inteiro que está passando por isso. Me pergunto se não é possível a gente ter aí um projeto de anistias ou que a gente vai efetivamente escolher agora caminhar talvez 2 degraus, 3 degraus abaixo e encolher um pouco a economia nesse sentido. Me pergunto se isso é possível. É, é uma forma, você pegar um empréstimo, né, com o FMI é uma forma de endividamento, né? Esse endividamento pode ser interno, pode ser externo, a gente pode vender reservas. Isso
classificações contábeis que a gente pode utilizar e, dependendo do nível de pressão que a gente tiver no fiscal, o presidente do Banco Central, o secretário do Tesouro vão ver a melhor forma de absorver esse impacto. Pode ser emitindo dívida, pode ser vendendo um pouco de reserva, pode ser se endividando lá fora. O que significa quando você está se endividando lá fora, né? Quando você tem um empréstimo internacional entrando, você vai ter um superávit em conta capital na balança de pagamentos e um déficit em conta corrente. Significa que suas despesas, né, as necessidades atuais, estão sendo financiadas com importação. Só que o problema é que o mundo inteiro está vivendo isso, né? Então, não existe um cenário de equilíbrio onde um país, todos os países recebem. Não, se tem algum país que está importando mais do que exportando, tem um que está exportando mais do que está importando. Então, como essa crise do corona bateu em todos os países ao mesmo tempo, eu não consigo ver um equilíbrio que não seja... pode ter um empréstimo, entendeu? Mas que acontece? Na economia real, significa que a gente está consumindo mais e poupando menos. Vai diminuir o número de investimento. A gente não está fazendo metrô, a gente não está fazendo Sim. obras, a gente não está estudando coisas. Significa que a decisão, quando a gente opta por se endividar, o governo opta por se endividar, na economia real o que está acontecendo é isso. A gente está deixando um legado menor para o futuro. A gente está poupando menos, Sim. investindo menos. É nesse sentido que nossos filhos vão pagar a conta. No monetário isso fica claro, mas na economia real é isso que está acontecendo. Mas A gente vai poupar menos e vai é, dar uma sociedade mais pobre para os nossos filhos, mas faz sim, parte, né? A gente tem sim. coronavírus agora, um problema que a gente tem que resolver. Os nossos Mas eu fico me filhos, espero que não perguntando tenham. se essa sociedade mais pobre no futuro será de fato. Porque quando a gente fala assim, uma sociedade mais pobre, parece que a gente vai virar o mundo inteiro uma grande miséria. E aí eu fico me perguntando Não, se não é uma grande miséria, se talvez seja, na verdade, um ritmo crescente menor de investimentos, de geração dessa coisa que nós chamamos de progresso, com todas as aspas, e nós passemos a ter, de fato, uma slow life, uma preocupação com o meio ambiente, que caiba isso, que é o que a gente estava resistindo de fazer, eu digo, né? Nós estávamos resistindo de reduzir emissões de carbono, nós estávamos reduzindo. Nós fizemos isso agora, não importa, né? E aí eu fico me perguntando se isso é uma sociedade mais pobre. Talvez seja uma sociedade mais simples, para usar claro, aí claro. E assim, mais pobre na margem, não significa que é uma Sim, tragédia, vai ser uma sociedade. Não, não, nada disso. Uma sociedade mais pobre comparada com como seria se a gente não tivesse essa crise. E eu acho assim, a gente fazer um esforço muito grande para atenuar isso, né, para tentar se endividar menos, pode não ser uma estratégia boa. Tem muita complicação política. Por exemplo, você pode reduzir salário de servidor público, instituir aumento de tributo agora nesse momento. É uma forma de deixar uma conta menor para o futuro, a gente continuar investindo um sim. pouquinho mais e tentar distribuir esse custo no tempo. A gente vai pegar mais custo para a gente, se a gente diminuir alguns salários, permitir que empresas reduzam o salário das pessoas. É uma forma da gente tentar absorver esse custo agora e deixar um legado de dívida menor. Eu acho complicado isso. Isso vai gerar Sim. uma agenda muito difícil no Congresso, que o Congresso deveria estar preocupado com outras coisas, com Uhum. instituir uma política de contenção do vírus mais rigorosa, de garantir a renda, crédito, tem muita coisa, é muito complicada a agenda que a gente vai enfrentar, e eu acho que a gente não precisa de mais isso, né? É tipo uma família, fazendo uma analogia, como se fosse uma família que poupa todo ano um valor, a família poupa 50 mil reais por ano, e aí teve um problema de doença sério, alguém ficou com câncer na família. Aí a família fala, eu não quero deixar de poupar 50, eu quero poupar 35. E aí corta um monte de coisa, corta roupa, corta um monte de gasto para tentar continuar poupando. Eu acho que não precisa disso, né? Em Uhum. alguns momentos é hora de gastar, é hora Sim. no futuro você vai ter um patrimônio menor. Nós, como sociedade, vamos ter um patrimônio capital fixo menor. Uhum. Mas se a gente conseguir evitar que o patrimônio atual, né, o capital fixo, o capital humano, o capital organizacional que a gente tem, deprecie, já é uma grande coisa. Que é liberar crédito para as empresas não quebrarem, a renda básica para as pessoas terem condição de sobreviver, a gente atravessar essa crise com menor impacto possível naquilo que já existe, já é uma grande coisa.
Entendi. Essa coisa do endividamento, no final do ano passado, nós na rede fizemos um debate com o André Lara Rezende. E ele tem aí, eu acho que ele tem uma crítica bastante grande à economia ortodoxa aí, nessa questão do endividamento. E ele tem uma frase que eu acho, fui lá estudar, eu estudei 2 anos de economia, né? Mas eu não sou economista, embora eu tenha trabalhado com direito econômico muito tempo, não é totalmente desconhecido para mim, mas ainda é um campo, né, que me dá bastante nó na cabeça. E ele tem uma frase que ele fala que o governo que emite a sua própria moeda não tem restrição orçamentária. Né? E aí tem toda uma corrente aí de crítica da economia ortodoxa e diz que a política de endividamento daí vai depender da redução da taxa básica de juros e etc. e tal. Será que é o fim da política ortodoxa nesse momento? Assim, fico me perguntando. Não, não acredito nisso. Eu acho que o André lá da Resende pegou um gosto pela polêmica aí e está criando um debate onde não tem. Quando o economista ortodoxo fala o dinheiro acabou, é metafórico isso, né? Não é que o Sim. dinheiro acabou, literalmente. O que ele fala, a restrição orçamentária do governo não é monetária. É lógico que não existe Sim. uma restrição monetária, todo mundo sabe disso, não tem um debate em torno disso. O governo pode emitir moeda, o governo tem como injetar liquidez, instrumentos para fazer isso existem. A questão, a restrição, e aí ele mesmo concorda, nos artigos dele ele coloca isso, existe uma restrição que é a capacidade de produção. A capacidade de Sim. produção é uma restrição real, não é uma restrição monetária, né? Sim. E parece, aí eu acho que o debate está aí, ele subestima, parece que ele acha que tem um hiato do produto gigante. O hiato do produto é a diferença entre o PIB que a gente tem, a produção que a gente tem, e a produção que seria possível sem nenhuma ociosidade. Então, quando você superestima a capacidade política macroeconômica gerar crescimento, significa que a pessoa acha que o hiato de produto é infinito. Você pode dar estímulo e soltar dinheiro e a produção vai aumentar, né? E as evidências, para mim, não vão nesse sentido, né? Tem situações onde isso acontece, mas normalmente o governo aumenta gastos, a produção não consegue aumentar no mesmo ritmo, principalmente se a gente tiver Uhum. com um desemprego baixo, né? Então, Uhum. tem todo um debate de macro aí, mas eu acho que o crescimento econômico, a política que a gente tem que adotar para ter um país próspero, e essa questão de macro, de juros, essa questão da política monetária, que é aquilo que o André Então, Lara dá atenção na pesquisa dele, é algo quase irrelevante. Né? Essa política tá. de crescimento econômico, política de melhoria das instituições, melhorar o sistema tributário, garantir respeito aos contratos, educar as pessoas, educação é fundamental para o crescimento econômico, estabilização das expectativas normativas, né, expectativas jurídicas, insegurança jurídica prejudica muito o crescimento econômico. Os países que crescem muito, né, conseguiram crescer muito, muitos países com uma taxa de poupança muito mais baixa, cresceram mais do que alguns países que têm taxa de poupança mais alta. Como é que você explica isso? Nova Zelândia e Coreia, por exemplo. O sistema Sim. tributário da Nova Zelândia é fantástico, né, um negócio que Sim. funciona. Então, essa qualidade das instituições, das regras do jogo, né, como o Douglas North coloca, continua Uhum. sendo o principal driver de crescimento dos Uhum. países. Uhum. Bom, então eu acho que o que a gente tem que fazer é o que o Congresso tem feito mesmo. Então, a gente tem que forçar aí o Senado para melhorar esse projeto de renda básica, porque no nosso pacto federativo é o que é possível fazer, né? A transferência de renda vir do governo federal. É uma grande política de transferência de renda. Mas no nível do governo estadual, e acho que você está lá, você pode falar mais do que ninguém, tem alguma, além da parte, né, da regulação dos serviços que estão na mão do Estado, tipo água, e a gente dá uma forçada, né, em algumas isenções, algumas distribuições. Eu vi que tem as empresas fornecedoras de serviços básicos estão fazendo um trabalho de não vão deixar de cobrar, mas vão deixar de cortar os serviços nesse momento, né?
Tem alguma coisa do ponto de vista do governo do estado que a gente consiga fazer, se não como transferência de renda? Eu sei que a Secretaria de Desenvolvimento do estado tem uma renda cidadã também, né? Mas principalmente essa parte institucional das empresas, porque essa parte de burocracia e, né, empresas, a maioria dos impostos de ICMS, enfim, estão no nível do Estado, o quanto a gente consegue mexer nisso, eventualmente? Tá. Os estados, né, eles tiveram problema, os estados tiveram um problema sério de dívida na década de 90. E a solução disso passou por uma reforma institucional que desembocou com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o equilíbrio que encontraram foi o seguinte: os estados são amarrados, eles não têm como emitir dívida por conta própria, os bancos estatais foram todos privatizados, então a capacidade de manobra fiscal do estado é muito pequena. Por isso que a política de renda tem que vir da União. Da União? E aí é possível, os estados vão ter problemas fiscais porque vai cair a arrecadação, né? Uma parte do impacto do fiscal que vai acontecer são os gastos que vão ser concentrados na União. Então, o programa de renda básica, o crédito que a gente vai ter que liberar. Provavelmente a gente vai ter que liberar um pacote, se tudo for feito a contento, de uns 350 bilhões. A gente já tem para o ano de 2020 uma meta de primário negativa, né, uma meta de déficit primário de 150 bilhões. Então, 350 com 150 dá 500. E a gente vai ter de perda de arrecadação mais uns 100 bi aí, pelo menos. As pessoas não atualizaram ainda a estimativa de crescimento econômico, né? Você vai olhar a estimativa do governo, a estimativa acho que era 2 e um pouquinho por cento do PIB para 2020, caiu para zero. Não vai ser zero, a gente já estão falando em -4, eu acho que -4 é meio otimista. E isso vai cair a arrecadação em 100 bi pelo menos na União. Então a gente está falando do impacto da ordem de 600 bilhões de reais. Só a União tem condição de arcar com esse impacto, né? E só que os estados vão perder receita também. A arrecadação de ICMS vai cair, os estados, os municípios vão perder receita, e aí está se falando a União suspender a cobrança da dívida. Todos os estados têm dívida com a União, né? Então poderia suspender a cobrança, talvez algum instrumento para a União poder transferir um pouco da disponibilidade financeira dela para os entes subnacionais. Isso talvez seja importante. Sobre as empresas, né, como empresa de saneamento, energia elétrica, essa parte de infra, suspender pagamento é algo que eu não gosto. É um tipo de medida que desorganiza os mercados. Eu acho que tudo que a gente não precisa, essas empresas, é uma parte daquilo que é essencial, né? Não pode parar. A gente não pode fazer com que essas empresas passem por dificuldades financeiras agora. E a gente não controlar preço, isso tudo gera muito problema. É melhor você dar o cheque, o governo faz uma política de renda para todo mundo ter condição de pagar a conta, e a gente não mexe nisso. Deixa correr, até porque a gente tem um problema de investimento em infraestrutura no Brasil, que acontece justamente porque investir em infra no Brasil é muito arriscado, porque o governo muda a regra do jogo no meio do contrato. Está correndo o contrato. Teve um caso pitoresco do prefeito do Rio de Janeiro que entrou numa estrada que tinha sido concedida e derrubou o pedágio contrator. É esse tipo de coisa que acontece no Brasil. Então, você tem uma concessão, você tem alguma coisa, tem que respeitar o contrato. A gente tem que fazer de tudo para respeitar o contrato e não mudar a regra no meio do jogo. Então, se tem uma alternativa, por exemplo, dar o dinheiro para a população pagar a conta, eu acho que é preferível. O tributário também, eu acho que, tirando coisas talvez de saúde, a gente isentar algumas coisas que são essenciais para a saúde, principalmente importação, teste para coronavírus, esse tipo de coisa, eu acho que a gente não tem que mexer no tributário agora, não tem que vir com incentivo fiscal. Vamos fazer pelo lado da despesa. Pelo lado da despesa é mais transparente e mais eficiente. Tá. Bom, ele me parece, enfim, que a gente também não pode pedir para que essa dívida seja suportada só pelo Estado. Eu acho que também entrou num momento em que nós temos que socializar esses gastos. Eu acho que o momento pede que todos nós, e óbvio, cada um com o seu devido tamanho, né? Eu trabalhei muitos anos na política de concorrência, no abuso do poder econômico, na definição de quem é grande, né? E eu sempre brinquei que essa era uma política do tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
E eu acho que a gente entrou agora também, eu acho que no momento da política do tio Ben. Eu acho que com quem tem, e aí é óbvio que o governo tem mais, e por isso ele tem que ajudar a suportar, a fazer as políticas e impor. O papel é do governo realmente de organizar. Então ele é o único que tem o poder de organizar, tanto de determinar o lockdown, como de determinar que os bancos possam aí né, criar, o Banco Central aí tem poder aí de mexer nas taxas e de garantir empréstimos com carências cumpridas, enfim, tem jeito da gente mexer nisso e forçar que os bancos privados, porque hoje em dia a gente está na mão de poucos conglomerados dos bancos privados, graças a uma política de concentração que a gente teve no Brasil, né, que vigorou no Brasil nos últimos anos, da qual eu sou extremamente contrária, mas se serve para alguma coisa essa política de concentração, é o fato de que agora eles são grandes o suficiente para suportar também determinados gastos nesse momento. Então, eu fico pensando o que nós, como agentes econômicos, porque eu gosto também de pensar a economia, eu sou, às vezes, eu penso no mundo como se tudo fosse um organismo, né? Tudo é um grande pulmão e na economia, o pulmão da economia somos nós, né? Cada pequeno indivíduo agindo no mercado, recebendo seu salário, gastando seu salário, é um alvéolo da economia aí, né? Como que a gente pode, os empresários, os próprios, porque eu acho que daí é isso, né? Primeiro vem o governo, depois vem os grandes empresários, aí os pequenos empresários, os micros, até chegar na gente como consumidor. Se tem alguma coisa nesse momento que a gente deveria fazer ou ter a consciência de no agir para que a gente consiga garantir ou diminuir esses impactos. Digo, suportar algumas perdas, incentivar algum tipo de trabalho. Eu acho que é óbvio, para a população vulnerável, estamos trabalhando aí com doação, cesta básica, garantindo o mínimo, né, da pirâmide de Maslow aí, da pessoa. Todos nós temos também a nossa participação. E eu queria pensar um pouco com você se tem coisa que nós podemos socializar também esse trabalho da recuperação ou da minimização das perdas econômicas. Legal. Então, primeiro, eu acho que a questão do aumento da dívida, quando a gente faz essa divisão, o Estado vai arcar, a sociedade vai arcar, é um pouco falso isso, né? Porque o Estado, tudo que o Estado gasta, é a gente que vai arcar, né? Esse endividamento vai virar carga tributária no futuro, significa que a gente vai ter que ter metas mais ambiciosas de resultado primário. Então, quem é que vai pagar a conta da dívida? É o pagador de impostos do futuro. Então, se é a classe mais alta que vai arcar com isso, vai depender do sistema tributário que a gente quer ter. Então, eu não acho que essa é uma agenda para agora. Esse é um problema que a gente já tinha antes do coronavírus, vai continuar tendo. A gente trazer essa agenda, que eu chamo de agenda distributiva, né? Você mudar as regras fiscais, tanto tributárias quanto de gastos, para criar uma distribuição mais justa dos recursos, é uma questão que a gente precisa endereçar, é uma questão de longo prazo. E é exatamente isso, a gente vai criar essa dívida e não está claro quem vai pagar essa dívida. Está claro que vai ser os nossos filhos, vai ser a gente mesmo no futuro, mas quem, né? Quem que é esse pagador de impostos? Vai ser os mais ricos, os mais pobres? Se a gente fizer uma reforma tributária que torne essa carga tributária mais justa, a gente tem como deixar esse custo econômico pesar mais sobre os mais ricos. Então, esse é um debate que eu acho que a gente vai ter que enfrentar, mas eu acho que esse não é o momento. Não é o momento de ocupar as nossas instituições políticas com um debate que é um debate difícil, um debate que vai travar, vai ter muito lobby contrário. Esse é o pior momento que a gente podia eleger, e parece que a sociedade acha o contrário, né? Não, agora é o momento bom para a gente discutir tributo. Gente, tributo tem que respeitar a anterioridade, você não vai conseguir cobrar nada esse ano. Ano que vem, se sair algum dinheiro daí, vai ser mais transtorno. Como é que você vai implementar um tributo novo com os fiscais dentro de casa, com a administração tributária
sem poder sair de casa, tem que criar sistema, não é simples fazer essas coisas. Então, eu vejo muita solução mágica aí de tirar um dinheiro de algum lugar. Não, esse é um debate que pode ficar para depois. Agora é dívida, quem vai pagar essa dívida? É o pagador de impostos do futuro. Vamos, assim que essa crise passar, não acho que precisa paralisar a agenda de reformas agora, né? Mas é um debate que tem que Sim. ficar para o que já existia antes, continua existindo depois do coronavírus e eu acho que a gente tem que enfrentar, a gente adiou demais, nosso sistema tributário se tornou um negócio, essa é a minha área de pesquisa, né? Reforma tributária é um assunto que Ótimo, é o que eu bom, mais bom tenho estudado saber. nesse momento. Vou te A gente pode fazer outra atormentar live depois sobre reforma muito. tributária, é um assunto longo. A gente tem a proposta do CECIF, que é muito boa, a proposta do Bernardo Api, Uhum. que é a PEC que está na Câmara, né, do deputado Sim, Baleia Rossi. Eu sim. acho que ela corrige muitos dos problemas que a gente tem no nosso sistema tributário, deixa ele mais justo, mais eficiente. O, essa agenda distributiva, né, a gente às vezes coloca muita expectativa em cima do lado da receita, né, vem umas ideias. Agora está voltando esse negócio de imposto sobre grandes fortunas. Depois eu posso explicar por que isso é uma furada. Todo o país que adotou isso teve consequências ruins, a maioria abandonou no meio do Uhum. caminho, o negócio funciona. Na verdade, o consenso que a gente tem na literatura é que o lado do gasto tem muito mais potencial para gerar essa agenda distributiva do que o lado da receita. Porque existe uma coisa que chama repercussão na receita. Você cobra o tributo de alguém, os preços mudam e parte do ônus tributário não vai para o contribuinte de direito. Ele vai para Sim, outra pessoa no preço que mudou, no salário que mudou. Então você sim, tributa o Picasso lá. Ele muda os preços dele, uma parte desse ônus tributário vai para o resto da sociedade. No gasto não acontece isso. No gasto você direciona o recurso para quem você quer. Então focaliza, Bolsa Família, Programa Fantástico. Você tem muito mais margem de manobra no gasto do que na receita. É mais transparente porque está no orçamento. O orçamento vai ser debatido todo ano, então é muito mais transparente e você consegue direcionar. O problema no Brasil é que o grosso do gasto público não vai para o mais pobre, para o mais rico. Desde subsídio para a empresa, como o BNDES que teve, desoneração tributária, até previdência social. A previdência social é extremamente regressiva e algo que melhorou um pouco, né? Manteve muito privilégio. A reforma da Previdência tem muitos defeitos, sim, mas equilibrou o fiscal, de certa forma, de longo prazo. sim. E A gente não teve a reforma ideal, né? A gente teve foi a a reforma possível, eu reforma acho. possível. É. E eu acho que a gente também precisa aprender no Brasil, talvez, com a reforma da Previdência e com esse momento, que a gente precisa estar educado e consciente. Essa para mim é o maior do meu objetivo agora, trazer esse tipo de conversa para cá, para a gente falar sobre isso, é que para esses assuntos ficarem circulando para as pessoas, porque nós precisamos estar educados para participar dessas discussões, para que os projetos, as reformas possíveis sejam melhores, porque vão ser melhores quando a gente tiver melhor capacidade para debatê-las. E eu acho que a Com reforma da certeza. Previdência foi um exercício disso, um projeto muito ruim apresentado pelo governo, muito, muito ruim, e que a gente entendeu qual que é a função do parlamento, né? Eu acho que todos os deputados ali progressistas, as pessoas que têm uma preocupação com o social também, deram a sua contribuição e melhoraram muito o projeto. Não chegaram no projeto ideal, porque a gente não tem um governo ideal também, né? E isso O também seria parlamento foi uma impossível. surpresa positiva esse ano. Eu entrei esse ano muito pessimista, porque eu tinha um certo ceticismo de a gente conseguir gerar um equilíbrio político capaz de aprovar reformas. A gente precisava desesperadamente de reformas, principalmente a Sim, da Previdência. sim. E tem um presidente que conseguisse montar uma coalizão, foi como o nosso sistema político funcionou desde a redemocratização. Eu era muito cético em relação, achei que ia paralisar a agenda. E o Congresso tomou a liderança, é algo que eu não esperava, foi uma surpresa positiva. E o Congresso passou a liderar essa agenda. O Rodrigo Maia foi uma figura fundamental para essa Fundamental. nova dinâmica da política e aprovou a Previdência. Vamos ver se ele consegue tocar, né? Ele está bem motivado para tocar a pauta da Previdência, desculpa, da reforma Da tributária. reforma tributária. E
vamos ver se anda, né? Agora vai ter algum atraso, a gente tem que, né, lidar com esse problema do coronavírus agora e é o primordial, mas É, o ideal seria que essa agenda de reformas não ficasse pela da Previdência, que a gente conseguisse sim, tocar essa agenda tributária fundamental, que é uma agenda de abertura econômica importante, agenda sim. das agências reguladoras, de infraestrutura, tem muita coisa Nossa, para fazer que está desarrumada. tá desarrumado. E as agências reguladoras, eu quero ser bem honesta aí, que não tá desarrumada agora, hein? Não é Bolsonaro, não, que desarrumou essa agenda das agências reguladoras. Porque o que foi feito no governo Dilma com as agências reguladoras, eu que sempre trabalhei com direito regulatório, fui ficando de cabelo em pé. Ainda bem que eu larguei o direito, porque não dava mais. Era aflitivo o que estava sendo feito com as agências reguladoras. Para mim era claro que era, na verdade, uma opção, porque era uma pessoa que não acreditava no mercado regulado, mas sim no mercado estatizado. Enfim, isso ajudou no desmonte, mas eu acho que realmente é imperativo que a gente volte a um projeto de regulação de agências como foi pensado e que precisava de muita melhoria também quando foi instituído. Então, É. em vez de A década melhorias. de 2000 foi muito boa para muita coisa, né? Foi quando surgiu o programa Bolsa Família, a gente juntou as reservas internacionais nesse período, o prazo da dívida pública foi muito mais alongado, a gente conseguiu administrar o monetário com mais tranquilidade, teve muito avanço na década de 2000. Mas se teve uma coisa que não funcionou foi as agências reguladoras. Foi um Não retrocesso funcionou. enorme que a gente viveu e até hoje a gente não conseguiu arrumar isso. A gente não conseguiu arrumar isso. Eu acho que até agora não veio Infraestrutura alguém foi que uma bagunça entendesse. enorme também. A gente mudou o É. marco regulatório do petróleo. No período que o preço do petróleo estava lá em cima, a gente não conseguia licitar os campos. Agora o preço do petróleo caiu e a gente ficou para trás. A gente Não, o que a gente fez perdeu. com a Agência Reguladora do Petróleo, para mim, foi um absurdo, porque ela chamava, né, Agência Nacional do Petróleo e aí virou de todos os outros combustíveis. Na verdade, virou uma Agência Nacional de Combustíveis e quando os mercados e o funcionamento da cadeia produtiva desses outros combustíveis são completamente diferentes e o petróleo precisa de uma regulação específica, considerando o mercado, enfim, a ideia do monopólio natural, que eu nem sei, enfim. Mas, enfim, a sua cadeia distributiva, e daí não faz sentido que a gente faça uma mesma regulação considerando a mudança da matriz energética. Então, eu, enfim, tenho bastante aflição ali do que foi feito. Acho que também são é um assunto bastante legal para a gente debater aí em momentos de quando tudo ficar em paz, para a gente já tumultuar mais com outras construções. Nesse momento, então, eu acho que o que a gente tem que fazer mesmo é garantir que estejamos todos bem e garantir que, na medida do possível, haja algum nível de produção ou de fomento à produção que é possível nesse momento. Então, eu até tenho reunido bastante iniciativas nesse sentido, né, de gente que tem compra o voucher de cerveja, você paga R$ 50, quando voltar ao bar você vai gastar 100 em cerveja, e esses 50 agora a cervejaria dá para o bar. Esse tipo de coisa eu acho super legal, que eu acho que são movimentos que a gente consegue fazer, são movimentos de formiguinha, aquela coisa meio Frodo do Anel, o pequeno que consegue, mas que eu acho que a gente nesse momento é esse tipo de preocupação que a gente tem que ter, de se unir para garantir aí esse movimento, e é possível esse tipo de É muito movimento. legal isso, né? É como se fosse uma securitização feita pelas próprias pessoas. Então, você antecipa o caixa para a empresa, você vai pagar depois e tem uma taxa de desconto que ela vai oferecer lá com É uma lógico, promoção. É super legal isso, né? É um crédito, uma forma de dar um crédito sem o governo intermediar. É né? Porque a fantástico. Acho gente não tem que a governo, gente então pode a gente fazer uma precisa coisa. agora pensar uma coisa sobre isso, né? Um É, momento meio anárquico aí de assembleias e tal, mas enfim, mas eu acho que são coisas que esse tipo de medida tem que ser estimulado, né? Eu acho, entre nós. com Tem uma certeza. amiga sua aqui fazendo uma pergunta, ó, Hélio, a economia vai ser sempre ortodoxa? Nesse sentido de se taxar rico não vai dar, se injetar mais moeda vai quebrar, esse ato, essa fórmula?
não tem um Einstein aí da economia para a gente entender outras formas? Vamos lá. Não, ortodoxia não é isso. Ortodoxia, quando a gente fala, né, tem muita confusão, cada um usa o termo com sentido, né? Pelo menos quando eu estou falando aqui em mainstream e ortodoxia, é um método. Como é que é isso? É a gente tratar a economia como ciência. A gente vai ter modelos que tentam entender relações causais, entender o que acontece, se você faz isso, o que acontece com a economia, e você testa esses modelos com econometria, você vê os dados e vê se funciona ou não. Aqueles modelos que sobrevivem a esse escrutínio com os dados são modelos mais confiáveis, a gente usa eles, e aqueles modelos que não têm correspondência nenhuma com a realidade, a gente descarta, né? E não tem um modelo a ortodoxia é briga o tempo todo. Tem um pesquisador novo falando que o outro está errado. É assim que a ciência avança, né? Então, Sim. tem muita pesquisa, boa parte das pesquisas, uma agenda pouco conhecida, né, de pesquisa dentro da ortodoxia é a agenda de desigualdade. Tem muita gente pesquisando isso. Aqui no Brasil a gente tem o Paz de Barros, do INSPER, né? Fantástica, agenda de pesquisa de como fazer política social que funciona, ortodoxo. Tem um mito, assim, de que não, tem o economista que é ortodoxo, ele defende os ricos, não tem nada, isso é uma bobagem, não tem Uhum. nada disso. Muito legal. Hélio, daqui a pouco o Instagram vai mandar a gente calar a boca. Porque o Tá Instagram dando deixa a uma gente hora, né? conversar Por uma isso hora. eles Mas passou rápido, porque passam muito rápido. né? Foi muito bom. Eu acho que foi muito boa essa conversa, que eu acho que é isso. A gente tem que pressionar aí o governo federal, vamos continuar pressionando nessas medidas contracíclicas aí de garantia de renda, de apoio às empresas. Eu acho que eu tenho conversado bastante com o pessoal da Senacom e tenho visto que eles têm feito bastante medidas aí para a proteção das empresas. Vou compartilhar o que tem sido feito. A Juliana, eu ia convidar a Juliana, nem convidei. Eu ia convidar a Juliana para a gente conversar aqui também, mas ela, como diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, está, coitada, enlouquecida, trabalhando 24 horas por dia. O que ela fez foi só me mandar o que ela tem feito. Desconto em multa, para garantir que as multas, por exemplo, de problemas de consumo nesse momento sejam pagas, para que esse dinheiro também seja do fundo do direito difusos, seja revertido para ajudar as pessoas nesse momento, enfim. Então a gente tem feito medidas no governo federal, umas aqui, outras ali, que a gente precisa reunir para entender da onde a gente está tentando buscar dinheiro para conseguir essas medidas, né? Acho que tem aí projetos do fundo eleitoral, enfim, né? Diminuir. Tem muita gente boa no governo federal. Não pode tomar pelo chefe do executivo, que é um idiota, mas tem muita gente boa. O Mansueto Almeida, secretário de Tesouro, tem muita gente boa no governo federal. A gente só não pode Com divulgar muita dificuldade, muito. porque é muito difícil você ter uma liderança E a que não gente não pode ajuda. divulgar porque depois ele fica com ciúme, né? E daí ele maltrata, que nem ele tá fazendo com o Mandetta. Vou colocar uma última coisa aqui que eu lembrei Claro, agora que por favor. uma coisa que você trouxe aqui que me fez lembrar. Essa agenda de aumento de gastos é uma coisa que eu não falei agora, mas que é muito importante. A gente tem como lidar com o impacto fiscal de centenas de bilhões de reais agora. Vai virar dívida, que vai virar carga tributária futura. Dá para fazer isso, mas é muito importante que a gente não rompa o compromisso de ajuste fiscal no longo prazo. Então, esse aumento de despesa agora, mais importante do que nunca, é que ele seja temporário, tem que estar na lei isso. Você colocou um aumento de despesa, ele tem que ter prazo de validade. Você não pode gerar aumento de salário, de folha, não pode gerar gasto permanente. O que aconteceu recentemente do aumento do BPC, eu acho que até do ponto de vista moral, legal essa ampliação, né? São pessoas pobres que recebem, mas o impacto fiscal disso é duradouro. Você gerou 20 bi de impacto fiscal todo ano. Isso deteriora as expectativas, gera pressão dos juros para cima, muito mais do que um gasto muito maior que seja temporário, restrito nesse ano. Depois da aprovação da ampliação do BPC, subiu a taxa de juros de longo prazo em 2%. Isso tudo que a gente não precisa agora é uma crise de confiança, por desconfiança de que o fiscal vai desandar no longo prazo.
sim. Então, gasto tem que ser temporário, tem que ter prazo na lei. A gente pode gastar, não tem que pensar em economizar agora, mas tem que ser temporário. Mais um motivo, eu acho, Hélio, para a gente se cotizar como sociedade, se conscientizar e participar de iniciativas como essa que a gente falou de crédito entre nós, né? Da gente dar crédito. Eu mesma estava agora num negócio contratando serviços, eu ia fazer uma reforma. Eu, por exemplo, estou contratando as pessoas e pagando as pessoas para elas fazerem o trabalho no futuro. Porque isso faz a coisa continuar funcionando. Porque eu acho que também a economia tem um componente comportamental, né? Eu acho que é óbvio que não sou eu pagando meu pedreiro que eu vou permitir que investidores façam rodovias. Mas enquanto pilhas de cadáveres podem desestimular a confiança do consumidor, dos investidores, eu acho que esse momento de união também pode dar esse senso de confiabilidade também econômica. Né? Se consumidores estão aqui não aterrorizados, mas dentro das suas possibilidades agindo, isso pode dar confiança para os investidores e dar confiança para que a economia tenha uma recuperação rápida também quando isso acabar, certo? Ou estou errada Com nesse certeza. pensamento? Se o governo faz isso, o que que vai acontecer? A gente que não está gastando agora, está de quarentena, não está conseguindo consumir, vai comprar título público. Ou vai deixar o dinheiro no banco, o banco vai comprar título público e o governo vai liberar esse dinheiro para as empresas agora, via crédito. Quando a gente faz isso, a gente está tirando o governo da jogada, a gente consegue fazer a gente. A gente Sim. abre mão do dinheiro, em vez de ficar poupando, a gente direciona para a economia, para o setor produtivo e recebe o produto que você comprou mais para frente, quando um empresário tiver condição de oferecer. Então, Muito bom. fantástico. Acho que temos que fazer isso mesmo. É isso aí. Então tá bom. Vamos juntos, mas separados, com mãos lavadas. Em casa, gente, não saiam de casa. Não saiam de casa. Fiquem o máximo que vocês puderem, porque a gente em casa dá segurança para aqueles que têm que sair, que têm feito os serviços básicos, poderem fazer os seus serviços também com segurança. Essa é a importância da restrição do contato social. Então, Hélio, muito Perfeito. obrigada, adorei. Eu já marquei umas 3 outras lives com você para a gente falar de regulação. Vamos marcar. Só chamar que vai ser ótimo. Estou à Ótimo. disposição. Eu tenho um monte de município aí desesperado com a reforma tributária e a gente precisa também debater a reforma tributária e vai ser muito legal. Vou te encher porque você já está meio aqui na rede, você já está danado. Falei com o Hamilton ontem, inclusive, o Hamilton deve sair candidato aqui na Sério? rede. Sabia. Deve, também. Falei para ele, Ótimo. vou ter uma live com o seu amigo. Vamos outras ideias. Vai porque eu vou jogar o que a gente pode fazer como sociedade individualmente falando para a gente se engajar. Tá bom? Perfeito. Obrigadão. Obrigado pelo convite, Mariana. E vamos lá. Boa tarde, gente. Beijo. Beijo todo mundo que Tchau, participou gente. aqui. Valeu. Obrigado quem acompanhou. Tchau, tchau. Uhum.